Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Funcionários da Fundação Casa entraram em greve em todo o estado. A paralisação começou à meia-noite desta quinta-feira. De acordo com o sindicato da categoria, cerca de 1.000 funcionários estão de braços cruzados. A categoria pede reajuste salarial real de 53,63%, reposição de perdas, piso salarial, entre outras reivindicações. Porém, a Fundação Casa propôs reajuste de 3,97%. Apesar da greve, serviços de higiene e alimentação estão mantidos em todas as unidades. A paralisação ocorre em meio a denúncias de superlotação e falta de estrutura, acusações de tortura de internos e 3 tentativas de fuga seguidas de rebeliões nos últimos 20 dias. Em uma dessas fugas, 2 adolescentes morreram afogados no rio Tietê. E a Justiça determinou que durante a greve, 70% dos funcionários permaneçam trabalhando sob pena de multa de R$100 mil por dia. E o Instituto Maria da Penha criou adesivos para serem usados em vitrines de lojas. As mensagens que não são propaganda fazem parte de uma campanha contra o estupro com base nos números divulgados pelo IPEA e depois corrigidos. Os adesivos são semelhantes aos cartazes usados para anunciar liquidações. Algumas lojas de roupas femininas dos Jardins, aqui na capital, já adotaram a campanha. Os 26% do adesivo se referem à pesquisa do IPEA sobre o estupro. O texto diz que o número mudou, mas ainda é absurdo. Não é desconto, é a quantidade de gente que acha que o jeito da mulher se vestir justifica esse tipo de abuso. A campanha é direta e tem como slogan: essa moda tem que acabar. Agora vamos com as informações do trânsito. A capital registra neste momento 87 quilômetros de vias congestionadas. Começamos com a Marginal Tietê, na altura da ponte da Vila Guilherme. Motorista que vai no sentido Ayrton Senna encontra trânsito bom para este horário nas 2 pistas, na Local e na Expressa. Agora a ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, trânsito fluindo sem problemas. À esquerda, para quem vai no sentido da Radial Leste, situação bem tranquila também. Agora corredor norte-sul, Avenida Moreira Guimarães, embaixo do vídeo, para quem segue na direção da Zona Sul, trânsito carregado. Acima do vídeo, quem segue para o centro, movimento menos intenso. Agora a Avenida Washington Luiz, trânsito ruim na altura do aeroporto de Congonhas. No sentido do centro, situação um pouco melhor. E na Radial Leste, trânsito intenso no sentido bairro e à esquerda no sentido centro, situação mais tranquila. E em pleno período de seca, a cidade de São Paulo vem enfrentando um surto de dengue. Nas regiões com maior índice de casos, a prefeitura está fazendo a nebulização das ruas para exterminar o mosquito transmissor da doença. Há 20 dias, Rafael sentiu fraqueza no corpo, enjoo e dor de estômago. No mesmo dia, teve febre repentina de 40 graus. Só descobriu que estava com dengue 4 dias depois, quando fez a sorologia para a doença na rede particular. O primeiro foi enfático, quer dizer, é dengue. O segundo já começou a pedir outros tipos de exames, pediu para colher sangue de novo para fazer outro tipo de exame, que não tem nada a ver com a dengue. Eles estavam afirmando que podia ser uma hepatite, uma meningite, mas o exame em si, que seria o da dengue, eles estavam empurrando, não queriam fazer. No hospital mesmo, não fizeram e mandaram ir no postinho, que seria na UBS. Lá também falaram que não fariam porque não tinham os equipamentos necessários, que fariam só o exame de sangue. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, entre janeiro e abril deste ano, o número de casos de dengue foi 15,4% maior do que os registrados no mesmo período de 2013. Na zona oeste da capital estão os 3 bairros com maior número de casos de dengue até agora. A Lapa, com 112 ocorrências, o Rio Pequeno, com 114 e o Jaguaré, com 208 casos de dengue. No Jaguaré, o índice chega a 417 ocorrências para cada 100 mil habitantes, o que, de acordo com o Ministério da Saúde, é considerado surto da doença. Esta semana, a Prefeitura iniciou a nebulização do bairro.
O inseticida extermina mosquitos adultos, entre os quais pode estar a fêmea do Aedes aegypti, que pica durante o dia e é responsável pela transmissão da dengue. Na segunda-feira, a Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte em decorrência de dengue grave. Um menino de 6 anos foi atendido na AMA do Jaguaré e diagnosticado com virose por 2 vezes. A confirmação da dengue veio 7 dias depois, quando a criança já estava na UTI. Israel teve hemorragia e não resistiu. O Conselho Regional de Medicina anunciou que vai abrir sindicância para investigar a conduta dos 2 médicos da UBS que atenderam o menino. Eu conheço vizinhos meus que já apresentaram sintomas há mais de um mês. Precisou ter essa comoção da criança morrer para poderem tomar providência. E a presidente da Sabesp, Dilma Pena, garantiu hoje que não haverá necessidade de rodízio de água, pelo menos até o final do ano. Ela participou, junto com o governador Geraldo Alckmin, da inauguração de um novo sistema de fornecimento de água em Vargem Grande Paulista, a 40 quilômetros da capital. Segundo o governo, o novo sistema vai ajudar a desafogar o sistema Cantareira e vai beneficiar 1,5 milhão de pessoas nos municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista. A previsão é que a obra entre em funcionamento a partir de 2017. Hoje nasce um novo sistema de abastecimento de água, que é o sistema produtor São Lourenço. Então nós vamos buscar água lá no Rio São Lourenço, em Juquitiba e Biúna. Passa aqui, tem uma grande estação de tratamento de água em Vargem Grande Paulista e nós vamos até São Paulo. 6,2 metros cúbicos por segundo a capacidade de produção desse novo sistema, atendendo mais de 1,5 milhão de pessoas da região oeste, mas ajuda toda a metrópole, porque alivia o Cantareira. Sobre o sistema Cantareira, o governo paulista explicou que os técnicos vão incluir na avaliação da Sabesp os efeitos da ampliação para 31 municípios do bônus de 30% na conta de água para quem reduzir o consumo. Segundo a Sabesp, a água do chamado volume morto estará disponível para ser usada a partir de maio. Também, de acordo com a empresa, o sistema Cantareira continua se recompondo e que o baixo nível do armazenamento atual, em torno de 12%, não indica que o reservatório irá secar. E o sol apareceu escondido entre muitas nuvens nessa quinta-feira, mas a chuva não veio. O tempo ficou firme em toda a cidade e os termômetros bateram na casa dos 29 graus. E como será que fica o tempo amanhã, sexta-feira? Vamos à previsão para todo o estado. Na sexta-feira deve ter sol, céu azul e chuva no final do dia. Em todo o estado, o predomínio é de sol forte e poucas nuvens. As chuvas tendem a ser mais significativas no interior a partir da tarde, mas deve ser chuva passageira. No centro-oeste do estado, os termômetros passam da marca dos 30 graus em todas as cidades. No centro-norte, faz calor de 29 graus em Franca e de 32 em Ribeirão Preto. Já o litoral fica com o tempo bem aberto e não há previsão de chuva, máxima de 31 graus. Aqui na região metropolitana, sol, calor e pancadas rápidas de chuva. À tarde, a máxima bate na casa dos 31 graus aqui na capital. No sábado, a máxima se mantém, o dia fica ensolarado, mas o tempo começa a mudar já durante a noite. Uma frente fria deixa o domingo chuvoso, com mínima de 19 e máxima prevista de 26 graus. Com um acervo de mais de 7.000 peças, avaliado em cerca de R$1 bilhão, o MASP, Museu de Arte de São Paulo, atravessa uma grave crise financeira. Frente à crise, o Museu de Arte de São Paulo estuda um novo modelo de gestão que incluiria a ampliação do quadro de conselheiros e a reforma da diretoria, que implicaria na mudança do estatuto da instituição. Se isso acontecer, será uma quebra de um ciclo de 20 anos, desde que o arquiteto Júlio Neves assumiu o comando do museu. Existe ainda a possibilidade de o MASP firmar parcerias com instituições financeiras. O museu é uma associação privada que recebe incentivos do município, do estado e do governo federal. A dívida, estimada em cerca de R$8 milhões, estaria relacionada a atrasos nos pagamentos dos salários de funcionários e pendências no Ministério da Cultura. A crise pode ser um empecilho para que o museu consiga incentivos federais para novas exposições.
Em nota, o MASP esclarece que ainda está analisando os números sobre o valor exato da dívida e que, por isso, não vai comentar o assunto. A assessoria confirmou que trabalha na construção de um novo modelo de gestão que implica na renovação da diretoria. O nome de Heitor Martins, ex-presidente da Fundação Bienal, é o mais cotado para o cargo. Porém, o MASP ainda não confirma esta informação. E o número de pessoas que trabalham em casa cresce a cada dia. O chamado home office é uma alternativa lucrativa para as empresas e que pode aumentar a produtividade dos funcionários. Miguel é espanhol e mora há 3 anos em São Paulo. Em Valência, ele era perito judicial. Aqui, professor de espanhol. Nos últimos 2 anos, ele trocou as escolas pela própria casa. Em um único dia, já chegou a lecionar 10 aulas pela internet. Para dar alguma aula também particular, me ligava a gente, moro na zona leste. E eu falava, ok, eu ia ali. E depois ia ali e demorava 3 horas, 4 horas. Não tem que perder tempo em trânsito, nenhuma coisa. Desde que começou a dar aulas em São Paulo, Miguel voltou à Europa. De lá, continuou com as aulas pela internet até na beira da piscina. Este é um dos principais motivos pelo crescimento do home office no Brasil. A qualidade de vida dos funcionários melhora e, assim, a produtividade também. É o caso de Andréia. Há 2 anos, ela abandonou o escritório da empresa e agora só trabalha de casa. Para mim, trabalhar home office é só um nome, porque eu estou aqui, mas eu estou aqui trabalhando. Ou eu estou na rua fazendo visita, eu estou trabalhando. Andréia confessa que ficar sozinha ajuda na concentração. O filho de 3 anos estuda em período integral e o marido trabalha fora. Além do salário e dos benefícios, a empresa fornece a mesa de escritório, o computador e a impressora. E também uma ajuda de custo para as contas de água, luz, telefone e internet. A Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades estima que cerca de 12 milhões de brasileiros tenham o próprio escritório em casa. O número sobe para os 50 milhões, quando somadas as pessoas que trabalham com o celular ou o computador corporativo de casa. Aqui em São Paulo, 27% dos paulistanos trabalham com home office. Nesta empresa de Vales Refeição, toda a área comercial opera no modelo home office há 8 anos. São 160 funcionários. O responsável pela área de recursos humanos explica que desde a implantação, o sistema já rendeu uma economia de 3,5 milhões de reais. A maior parte desse valor foi poupado com o fim das salas comerciais, onde eles trabalhavam. Eu posso dizer que nós tivemos, depois da implantação desse modelo de home office, um aumento de aproximadamente 40% no volume de vendas da organização. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.